Saudações a todos os espíritos em todas as manifestações da experiência, todas as ondas habitadas pelas partículas, então, em suas experiências. Hoje iniciamos a conversa sobre o livro de Urântia, aqui em documento 49, falando de mundos habitados, e aí destaca-se um determinado parágrafo onde diz assim: nem todos os planetas são adequados para abrigar a vida mortal. A vida mortal, ou seja, isso quer dizer essa experiência mais densa, essa experiência que tem o seu destino traçado, vamos dizer assim, com a sua expectativa. E sim, mesmo que sejam planetas que a vida dimensional mais densa se prolongue, vamos dizer assim, por alguns milhares de anos, ainda assim tem o seu processo de ser terminado, de ser concluído dessa forma. Então, nem todos os planetas são adequados para abrigar a vida mortal. Os pequenos, que têm uma velocidade de rotação elevada em torno do próprio eixo, são totalmente inadequados como habitat para a vida. Em vários sistemas físicos de Satânia, os planetas giram em volta do Sol central, são grandes demais para serem habitados. A sua grande massa ocasiona uma gravidade opressiva. Muitas dessas esferas enormes têm satélites, algumas vezes uma meia dúzia ou até mais, e essas duas frequentemente têm um tamanho muito próximo ao de Urântia, de um modo tal que são quase ideais para serem habitadas. Assim, temos essa ideia de que muitos satélites são habitáveis, de que hoje há uma busca, há uma identificação de alguns satélites ou planetas realmente que são de características similares para habitar essa vida, essa experiência da camada mais densa, o plano físico, como alguns vão dizer. E aí, lembrando o Espírito da Verdade em Livro dos Espíritos, tratando de que todos os mundos são habitados e que há muitas moradas certamente na casa do chamado Pai, ou seja, de Deus, do Criador e da fonte divina. Habita-se a fonte divina constantemente. Em continuidade, nosso pensamento sobre essa convivência, mundos habitados, experiência nessa matéria densa ou nas dimensões. Falávamos inclusive sobre escalas cromáticas da harmonia do universo, onde entre uma nota e outra, entre uma dimensão e outra, há diversas dimensões entre elas que podem também ser experienciadas se os instrumentos, ou seja, os desdobramentos do espírito enquanto alma, enquanto experiencial, possa estar preparado, possa preparar-se e estar preparado para compreender e captar essas emanações de frequência e de energia. E aí, em sequência com essa, sendo o homem, sendo o espírito e sendo o hominal um ser social necessariamente para desenvolver aquilo que está latente em sua criação, vamos à Luz nas Trevas, proposto por Joana de Ângeles e Divaldo Franco, Nova Companhia com Joana de Ângeles, e aí trata-se de reencontros. E diz assim, falando um pouco sobre essa origem, sobre esse ir e vir. Vamos lá. A chuva generosa que irriga o solo, dando-lhe vida e mantém a vegetação, retorna à nuvem da qual se origina. A madeira que se decompõe é transformada em adubo para o ressurgimento em outras expressões. O barro humilde modelado que é levado ao fogo para preservar-se um dia, volve ao solo e se mescla novamente com os elementos que o constituem. Tudo volve às suas nascentes. A existência transitória é um ir e vir contínuo, mundo espiritual e mundo físico, até o momento da efusão de amor que tudo e todos integra em harmonia cósmica. Tudo integra em harmonia cósmica. Plano espiritual. Entre o plano espiritual e o dito plano físico, ou mundo espiritual e mundo físico,
Existem diversas e diversas dimensões experienciadas pelo espírito ou pela alma já nesse processo após, como falávamos, após o campo, vamos chamar assim, o corpo mental abstrato que projeta o seu corpo mental concreto, assimila do psiquismo, do universo, da galáxia, do sistema solar e do planeta em que vai experienciar, junto à formação também, a projeção e formação com os elementos necessários para aquela experiência no perispírito e aí também do duplo etérico, auxiliando, filtrando, transmutando todas essas experiências em realidades com matéria, antimatéria, enfim, e todo o processo integrado dessa experiência. Não é mais momento da vida das almas aqui experienciando, das almas aqui mergulhadas, para estarmos subdividindo, estarmos considerando cada coisa individualmente e somente, não que não possa ter a sua independência, sim, mas essa interdependência também é natural para a integralidade de toda a vida espiritual. Assim, tudo volve às suas nascentes, ou seja, nós, ao retorno, muitos falam sobre isso, a volta para casa, a volta para Deus, buscar a Deus. Então, nós não viemos de baixo, nós viemos de cima, nós não viemos da ignorância simples, como o Livro dos Espíritos nos coloca, mas que é mal interpretado. É mal interpretada esta frase no sentido de que nascemos simples e ignorantes porque tudo é latente, ou seja, nós viemos da fonte, e se viemos da fonte, tudo que existe na fonte existe também em nós. Isso quer dizer que vamos apenas desenvolvendo características naturais para que essas emanações possam naturalmente surgirem ao longo das experiências, ao longo desses processos que classificam alguns como mineral, vegetal, animal, elemental, do processo elemental para ser então humano, e do humano para o angélico e para o crístico, e nas sequências necessárias de cada criatura. Então, nesse ponto onde tudo volve às suas nascentes, a existência transitória é um ir e vir contínuo, mundo espiritual e mundo físico, até o momento da efusão de amor, que tudo e todos integrem em harmonia cósmica. Isso quer dizer que essa experiência, a partir do plano concreto, a partir do corpo mental concreto ou do campo mental concreto, ela, nessa efusão de amor, ela passa a ser também habitável em outras experiências no campo abstrato, em outros mundos, aqueles que a vida mortal, como diz o livro de Urântia, não é permitida, ou seja, pelas suas características naturais de somente abrigar corpos mais quintessenciados, mas ainda corpos, mesmo o corpo mental chamado abstrato, ainda que dizem alguns corpo de luz, que dizem, enfim, são diversas as nomenclaturas, e é hora, ou já passa da hora, vamos dizer assim, ou já passa do contínuo do espaço-tempo, das criaturas começarem a se entender. Não é porque um chama de A, o outro chama de B, o outro chama de C, que aí um vira para um lado, um vira para o outro, e o norte verdadeiro, ou seja, aquela intuição natural, cósmica e espiritual de cada criatura passa despercebida justamente porque estão nas suas construções paralelas, materiais, nos seus colapsos de ondas paralelos, né? Nas suas partículas paralelas, vivenciando aquela experiência particularmente, mas em verdade nós estamos integrados nessa experiência, estamos integrados, nós vamos habitar a mesma onda, isso quer dizer que estamos na mesma frequência, querendo aceitar ou não. Certamente que se não vibramos no fluxo natural das coisas, nós sentimos isso como reverberação, e aí a matéria ou antimatéria tomam o seu propósito na experiência, e alguns vão chamar de dor, vão chamar de... enfim, são diversas e diversas as dinâmicas para que o espírito possa chegar nesse ponto que diz Joana de Ângeles sobre o momento da efusão de amor
que tudo e todos integra em harmonia cósmica, a fonte divina. Nascendo e renascendo para desenvolver o seu Deus interno enquanto intelectualizam a matéria, unem-se umas às outras, gerando vínculos de afinidade que imporão reencontros contínuos na jornada evolutiva. Encontros contínuos, então nós somos seres que já tivemos contatos anteriores, esses contatos mais ou menos felizes, por vezes por interpretação, por vezes por falta de diálogo aberto, ou seja, não, eu reflito sobre isso, eu projeto uma imagem de certas criaturas e aí eu mantenho comigo essa imagem por alguns séculos ou por algumas existências, vamos chamar assim, algumas experiências, e aí perco a noção de que a mesma criatura há muitos e muitos séculos ou milênios não é exatamente aquela que eu parei na minha fotografia, vamos chamar assim, e arquivei em minhas memórias sobre aquela criatura, mas não, certamente não uma fotografia daquela fotografia que é simplesmente estática sobre a aparência, sobre o fenótipo, mas também o genótipo, ou seja, o genótipo não aquele do processo da matéria, propriamente dito, mas sim o genótipo espiritual, vamos chamar assim, o DNA espiritual, as hélices de DNA nos corpos emocional, mental, enfim, que vão se desdobrando, que vão atingindo o nível de responsabilidade suficiente para lidar com esta expansão consciencial natural para todas as criaturas que voltam dentro desse caminho da experiência, voltam no mergulho profundo e imenso que a toca do coelho, muito falada aí pela mecânica quântica, né? Alice no País das Maravilhas e toda aquela experiência, mas enquanto mergulhados nessas experiências até experiências de Matrix, por exemplo, que embora seja muito comentado a respeito de um controle que se deixaram levar as criaturas, mas que foi necessária para que em algum ponto, como a própria afirmação de Kardec, que por vezes é preciso que o mal chegue ao seu ápice, chegue ao ponto máximo, para que as criaturas comecem a observar as ações e os hábitos, para entender que aquele hábito aparentemente insignificante, ele é sim parte desse mal maior, ou seja, o mal ou treva, simplesmente com a ideia de dizer que treva ou ignorância é simplesmente a falta da consciência. Então trazer a ser a inconsciência da consciência ou consciência da inconsciência, ambos os casos trazem a ideia das trevas, trazem a ideia de que nas sombras, as mesmas sombras apresentadas por Carl Gustav Jung, aparentemente as criaturas se demoram nas experiências. E aí fala-se então de processo de ação e reação, de karma e dharma, de roda de samsara, de evolução espiritual em planeta de prova e expiação, etc, etc, etc. São as didáticas do universo, ou didáticas do cosmos, ou didáticas da fonte divina, para trazer essas ideias de que cada criatura está a desenvolver o seu Deus interno, mas o seu Deus, ou seja, a sua comunicação direta com a fonte, ou seja, a fonte em si passa a habitar. Não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E este momento, essa declaração de Paulo de Tarso, né, dentro da história registrada, né, nos arquétipos e na história registrada nos acásticos de Gaia, da Terra, enfim, de Urântia, enfim, como queiram chamar, mas nomenclaturas pouco importam, nomenclaturas elas são interessantes para registrarmos certa situação, certa experiência, certamente que sim, há uma ligação sim com essas memórias, sim, como algo que arquiva-se, como estamos arquivando, por exemplo, um documento necessário, e esse documento não é à toa que em um livro de Urântia é chamado documento 1, documento 2, enfim, e os diversos papers, né, que são chamados na língua original inglesa, como foi trazida, né, por ser escolhida de maior vinculação no momento de trazer essa informação.
Como Joana de Ângeles, nesse momento, neste processo de luz nas trevas, consegue integralizar esse conceito de mundos habitados dessa experiência que é da matéria mais densa ou da matéria mais quintessenciada ou então até do próprio espírito como realidade, como ser inteligente do universo. Esse mistério responde pelos laços de família que desenvolvem a fraternidade e fundamentam o indissolúvel amor no futuro. O indissolúvel amor no futuro. Isso quer dizer que efusão de amor, como disse no parágrafo anterior, que tudo e todos integra em harmonia cósmica, amor crístico, amor cósmico, amor da fonte divina, mas se eu e o Pai somos um, nos afirma um mestre ainda maior deste planeta ou deste universo local, como Sananda ou como Jesus, Yeshua, traz essa lição do indissolúvel amor, que é um futuro, mas o futuro não é linear, que inicia aqui e vai até ali. É algo como se fossem vórtices de experiência, onde a criatura alcança aquilo que projeta, mas dentro das possibilidades quânticas, certamente, que são milhares e milhares de paralelas, de realidades, vamos chamar assim, possíveis, ou seja, a probabilidade do elétron, as possibilidades do elétron, as possibilidades do colapso da onda, as possibilidades de observação, as possibilidades de ser o observador, o responsável pela manipulação das realidades, das experiências, vamos chamar assim, as realidades realidades didáticas da experiência, porque não são a realidade última, a realidade cósmica, a realidade espiritual, que vibra toda em uma onda, onde criaturas conseguem se assemelhar em agrupamentos e ainda assim mantendo a sua individualidade, mas todos com um pensamento único, um pensamento de estabelecer a vontade, seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, a vontade do Criador, a vontade de Deus, da fonte divina, e não a nossa vontade ainda peculiarmente dirigida pelos desejos ainda, vamos dizer assim, pelos interesses ainda comezinhos, interesses diários, habituais de certas comunidades, mas são parte da experiência. Mas a pirâmide proposta por Maslow, a pirâmide de o que é mais necessário, o que é prioridade para manter a vida, é preciso inverter essa pirâmide, onde a traça não corrói. E aí começamos pelo espiritual, começamos como criaturas de Deus e aí já começamos de cima. Nós não estamos começando de baixo para chegar em cima, nós começamos de cima e dentro desse movimento de vórtice de experiências do espírito, nós, em algum ponto, reconhecemos o nosso passo voltando e voltando com essa experiência adquirida, com esse despertar adquirido, com todas as hélices possíveis da experiência. Então, estamos integrando e integralizando, como diz Joana de Ângeles mesmo, que tudo integra e harmonia em harmonia cósmica, estamos voltando ao nosso sentido natural de espírito, de onde surgimos como criaturas, e não efetivamente como criaturas que nascem simples e ignorantes e vão se manifestando no mineral, etc, etc, até chegarem nas figuras angélicas, nas figuras... E apenas dizendo que figuras angélicas ou crísticas, etc, são apenas nomenclaturas que vão identificando para arquivarmos, para termos acesso a esses arquivos, porque todas as consciências, todas as histórias, todos os históricos, os akáshicos, do universo e do cosmo são acessíveis pelas criaturas que já se responsabilizaram por esse conhecimento. Então, é importante lembrar. E aí, afeições profundas e desafetos ferrenhos procedem de vivências felizes ou desventuradas em existências anteriores. E aí é que muitas criaturas, em qualquer vertente espiritualista, pode pensar que, então,
sequências de existências, vamos chamar assim de experiências. Então, na vida passada, como alguns dizem, mas não houve uma vida passada, existe uma vida contínua do espaço, talvez não do tempo, nessa compreensão de calendário gregoriano, de contagem de tempo, apenas de movimento de translação, movimento de rotação. Quem sabe se pudéssemos seguir os calendários galácticos, por exemplo, do movimento também da galáxia, que alguns até hoje de repente imaginam que seja estática a galáxia ou de alguma forma, mas não de modo algum. Então, o movimento é constante, os elípticos e todos os processos de vórtices, os processos chamados aí de energia escura, o processo chamado de buracos negros ou de vórtices de comunicação entre diferentes pontos, entrelaçamento quântico, que é simplesmente saber que as criaturas se conectam, não necessariamente por esses sentidos do desdobramento do espírito, mas sim conectam-se por serem e se reconhecerem parte da fonte, se reconhecerem originados da fonte e então poderem exteriorizar em qualquer dimensão ou em qualquer experiência aquilo que vem diretamente da fonte. Basta que esteja desperta a criatura e não adormecida, porque o entorpecimento de qualquer sentido, de qualquer experiência, existem os entorpecimentos, sim, da experiência dessa matéria densa do plano físico, como alguns dizem, mas também existe o entorpecimento do corpo emocional, ou seja, vibrar por uma interpretação, né, de alguma cena que foi convivida com alguma criatura. Nossa, mas aquele me fez mal, este me fez mal, aquele me restringiu a liberdade em determinado momento. Nossa, ao longo da eternidade, ao longo é até engraçado falar porque não é algo linear, mas vamos pensar na universalidade dos fatos, na cosmicidade dos fatos, na eternidade da experiência do espírito. Será que nós estamos realmente conscientes desse inconsciente de estarmos mergulhados na matéria densa, de estarmos experienciando não só com as outras criaturas também mergulhadas em formas humanas, em formas animais, vegetais, minerais, etc. Mas quem sabe então lembrarmos das figuras dos átomos originais que compõem tudo composto de átomo. Se tudo é composto de átomo e as moléculas vão surgindo e se reagrupando e reformulando, ou seja, tudo que é da experiência, que não é da experiência da onda em si diretamente, mas sim através do ponto de observação, e é a experiência do chamado efeito retardado, né, do elétron que vai experienciar, mas ele consegue retomar um determinado ponto. Conseguimos retomar determinado ponto, inclusive da história da chamada encarnação, da chamada experiência, ou de outras experiências, e assim o fazemos, e assim modificamos, não o fato em si, mas nós modificamos o status daquele quadro, daquela cena, e isso que alguns chamam de registros akáshicos, terapêuticos diversos, enfim, nomeiem como acharem mais conveniente para seus entendimentos. Mas nós estamos aqui de uma maneira muito mais cósmica e espiritual, dizendo que os nomes fazem, sim, sentido para algumas experiências, mas que em outros planetas, se falássemos a respeito de, por exemplo, Jesus de Nazaré, não faria muito sentido, mas se falássemos, quem sabe, da manifestação, vamos dizer assim, da criatura que nos governa, vamos dizer assim, os pensamentos neste orbe e neste universo local, como Sananda, quem sabe aí outras criaturas possam se assemelhar a esse conceito, ou qualquer nome que esteja mais vinculado à galáxia de Andrômeda, ou outras galáxias que estejam, que conhecem também esse mesmo espírito, pela energia, por aquilo que, pelas suas obras, vamos dizer assim, porque é essa fé das obras constantemente de fazer algo. E muitos até podem, dentro dessa convivência social, perderem-se e acharem que a realidade realmente última seria justamente essa convivência, ou até a convivência do corpo emocional, ou seja, de dormir corpo animal e levantar-se
corpo espiritual, como diz Paulo, mas o corpo espiritual ainda não é exatamente o corpo espiritual, mas é um corpo emocional, é um corpo mais quintessenciado, perispíritico, que tem sim as suas probabilidades, tem sim as suas possibilidades de aceleramento atômico mais nítido para que as suas vontades, enquanto alma experienciando, possam ser atendidas de maneira mais tempestiva, vamos dizer assim. Então, é preciso entender o que fala Joana de Ângeles a respeito de profundas e desafetos, afeições profundas e desafetos ferrenhos. Então, de onde veio essa afeição profunda? Ela só pode ser uma afeição profunda se ela é diretamente com a fonte, ou seja, criaturas que se conectam através da fonte, reconhecem-se na fonte. E aquelas que não se reconhecem na fonte, entram os desafetos, ou seja, alguém... toda vez que fizeres a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis, assim diz o Cristo, assim diz Sananda, e assim também diz Deus, porque veio para cumprir a vontade do Pai que está no céu, como diz a letra, não a letra morta, mas a letra viva, e diz que veio para cumprir a vontade de Deus, e todo aquele que faz a vontade de Deus, todo aquele que vive a vontade de Deus é minha mãe, é meu irmão, é minha família. E aí sim nós estamos falando das famílias espirituais que muitas criaturas vão lembrar das vertentes chamadas de anjos caídos, vertentes chamadas de, por exemplo, de sementes estelares, que realmente tivemos origens em outros planetas, tivemos diversas experiências em outros planetas, outras galáxias, etc. Não somos de única experiência aqui, em Tiamat, em Urântia, em Terra, em planeta Água, seja como for queiram chamar, dependendo dos arquivos acessados, porque ao declamar um nome, eu de alguma maneira eu evoco sim esse quadro experiencial para refletir sobre ele, ou até para experienciá-lo novamente, mas não experienciá-lo da mesma forma, porque a água que passou debaixo da ponte já é outra, enfim, todo aquele processo. Né? Então, felizes ou desventurados, existências anteriores, forjam os vínculos de uma ou de outra expressão, ressurgindo como necessidade de ampliar a área de ternura. Ampliar a área de ternura. Esta fala de Joana de Ângeles é muito interessante e vem ao encontro do que falávamos a respeito de zona de desenvolvimento espiritual. Né? ZDE, Zona de Desenvolvimento Espiritual, cunhando um termo claro utilizado pela psicologia, manifestada na Terra, mas já manifestada nas dimensões mais quintessenciadas, sobre zona de desenvolvimento proximal, onde é preciso algum evento, não necessariamente algum ser, mas algum evento que possa abrir uma determinada passagem para que eu possa vislumbrar um raio de observação muito maior, e assim a onda colapsada por mim, ela vai ter um alcance muito maior, se expandindo, por exemplo, na aura, como falávamos até em estudos anteriores. Sempre que surgir alguma dúvida diante de nossos diálogos, voltem, retornem às reflexões anteriores para compreenderem cada vez mais, porque é assim quântico. Tudo que é gravado e colocado neste formato aqui não é somente para esta dimensão. Inclusive algumas menções são feitas para outras dimensões muito mais do que para essa dimensão mais densa daqueles que acessam através deste formato. Portanto, necessidade de ampliar a área de ternura e refazer o caminho, gerador da animosidade, semeando amizade. Experiências transatas. A memória profunda do perispírito, matéria antimatéria, encarrega-se de selecionar as informações que proporcionam o crescimento intelecto-moral na direção da plenitude. Desafios, provas atuais, bênçãos, harmonias, etc, etc, etc. Renasce cada espírito no corpo físico para aprender a aprofundar-se na sabedoria universal e se enriquecer de paz após o trânsito afligente. Trânsito afligente. Então nós estamos falando de milésimos de segundos de mergulho na matéria densa. Mergulhar e voltar, mergulhar e voltar, mergulhar e voltar. Na experiência, por exemplo, do perispírito, na erraticidade chamada. Mas às vezes, se
pensarmos de uma, vamos chamar em vez de uma encarnação, esse mergulho na matéria densa do perispírito para o mundo físico chamado, mas vamos pensar que uma experiência é aquela que nos desdobramos como espírito em alma para a alma lá do eu sou, da figura, enfim, da mônada, enfim, de todo aquele processo, mas do búdico administrativo para o abstrato e, claro, considerando as nuances, considerando os pontos de ligação, sim, da escala cromática, que não é necessariamente somente do abstrato e o concreto, e aí encerra-se aí, mas entre eles há muitas nuances de experiência. Enfim, então, se estamos projetando do concreto, e o concreto tem ligação com o colapso da onda para a partícula, então a partícula, pelo ponto de observação, nós mantemos essa realidade. E claro que nós utilizamos dos elementais da natureza, criaturas pré-humanas, ou seja, elementais da natureza. Todos aqueles que são considerados em contos folclóricos, chamados etc., mas são criaturas vivas da natureza, que colaboram não somente nas florestas, mas inclusive em qualquer construção, porque tudo é construção mental. Porque esta realidade, esse acumular de moléculas e organizações feitas aqui são para esta experiência. Por vezes é importante, sim, que a criatura de nada possa se lembrar para que possa refletir de maneira diferente e, ao recolher essa experiência, possa dizer: nossa, que interessante, nessa passagem com algo semelhante, como falamos no estudo anterior, mencionando também Joana de Ângeles em outros livros, como Gratidão, etc., mas possa a criatura, ao recolher essa experiência, não só no perispírito, não só na erraticidade, mas em corpo mental, vamos dizer assim, onde efetivamente os arquivos vão não se consolidando, porque não seria a palavra correta, mas se integralizando, vamos dizer assim, de maneira mais contínua, para dizer que na segunda morte, dita lá por André Luiz ou dita por diversos outros autores que possam se enveredar por esse caminho de conceito, mas, ou seja, a não necessidade da experiência do corpo emocional, ou seja, transcender a questão até da experiência mamífera, a questão do perispírito, mas transcender a necessidade dessa experiência por já compreender de maneira mais abstrata os conceitos ali elaborados e trabalhados que são de natureza mais cósmica e espiritual, e não necessariamente aqueles conceitos que são funcionais apenas, ou seja, como se diz um conceito global ou um conceito local, como se diz, por exemplo, nas tecnologias e no desenvolvimento das tecnologias. Então, os conceitos mais globais, ou agora vamos dizer, nos conceitos mais cósmicos, nesses sentidos, são aqueles que podem ser realmente aplicados e adaptados para todas as criaturas. Assim como nós temos em determinada área, vamos chamar assim, na área da cura ou na área da medicina, como alguns vão dizer, que há os especialistas, aqueles que se integram, mas primeiro é preciso passar por uma grande base, é preciso estudar, e constantemente os livros, por gentileza, os livros são efetivamente necessários para esta camada, essa dimensão, e também para a dimensão emocional e também para as outras dimensões. Claro que as leituras podem ser feitas de outra forma, como falávamos a respeito da Biblioteca de Alexandria e outros, que vão surgir ainda nessa dimensão mais densa também, em chamada Terra Regenerada, etc. e tal. Mas então, o amor pátrio, ou seja, o amor que já vem da fonte, o amor que já vem na própria criação, ou seja, nos acompanha durante todo o processo, não é algo que nos vem quando nos iluminamos. E nós estamos aqui na pré-existência, ou seja, ainda estamos em alma nessa experiência, mas isso não quer dizer que nós já não sejamos espíritos, ou seja, porque nós desde nossa criação nós já somos espíritos, com nossas próprias individualizações e nossas características, vamos chamar assim. Então, o amor pátrio, em razão das múltiplas experiências em diferentes núcleos terrestres, ou seja, diferentes núcleos semelhantes, expande-se na necessidade afetiva universal por descobrir os mesmos valores com os quais todos se identificam em uma emoção comum. Então, nós estamos concluindo essa ideia inicial de Joana de Ângeles em um livro Luz nas Trevas, nesse capítulo específico em Reencontros, sobre o reconhecimento desse amor pátrio, ou seja, o reconhecimento do solis
do local, daquilo que te abrigou, daquela maternidade de Gaia que abriga, porque se os elementos necessários modificados do fluido cósmico universal são para cada planeta, para cada experiência, isso foi concebido primeiramente com o espírito que habita a Terra, o espírito de Gaia. E aí sim, habitando isso, ele traz nos seus corpúsculos, vamos chamar assim, de experiência, traz os elementos necessários modificados do fluido cósmico universal, mas também ainda integralizado com o fluido cósmico universal, ou com a matéria escura, ou com o vácuo quântico, ou seja como queiram chamar, cada um nas suas peculiaridades didáticas. Então, esse amor pátrio, né? Diferentes núcleos terrestres, ou seja, inclusive da Terra, porque quando dizem habita a Terra, habita Marte, habita Urano, habita outro planeta, mas em qual dimensão daquele planeta habita-se? Porque existem algumas dimensões, não é somente essa dimensão. E elas são intercambiáveis, elas são interpenetráveis, elas são de alguma maneira, se interpenetram em camadas, né? Nessa questão do campo, o campo necessário das experiências, o campo da onda. Né? Então, esse campo harmônico da onda, por vezes, na necessidade de cada experiência coletiva ou individual, ela vai entrando no mundo das partículas, e entrando no mundo das partículas, por vezes, ela adentra o que nós chamamos didaticamente de a toca do coelho, por exemplo, da experiência, o espelho, enfim, e todo aquele processo. Jesus acentuou a sua ancestralidade ao anunciar que, antes que fôssemos, ele já o era, deixando-nos a segurança de que o atingiremos um dia. Se estamos falando, novamente, luz nas trevas, porque luz nas trevas significa trazer à consciência tudo aquilo que está na inconsciência. Alguns até diriam, por didática, sobre subconsciência, mas subconsciência dá uma ideia de inferioridade, por isso também preferimos não usar o termo corpo mental inferior ou corpo mental superior, apenas para lembrar que se usarmos o corpo mental abstrato e concreto, nós temos mais a ideia do concreto no sentido de ser mais tangível aos sentidos da experiência mais densa. Assim, deixando, né, campo, agora com perdão do trocadilho, mas deixando campo de reflexão para todas as criaturas que interagirem em qualquer dimensão que se dirigirá este formato, né, desta frequência ou deste código, dessa mensagem, para que as criaturas possam então refletir, possamos todos juntos, integrados, refletirmos, compartilhando essas experiências, em que nada mais é a treva do que a inconsciência da própria consciência. Nada mais é a treva do que não conceber ou não se reconhecer na luz divina, ou seja, trazer à consciência tudo aquilo que é da experiência independente da dimensão, independente do ponto da escala cromática universal e da oitava. Porque muitas das vezes as paralelas em oitavas, as multidimensionalidades, nós experienciamos isso dentro de uma projeção não só da mente mortal, mas da mente que continua por algum tempo com a alma, e a mente espiritual, vamos chamar assim, ainda instrumento e não o espírito em si, mas comunica-se através das ionas, dito lá pela Amazofia, mas as ionas não só as 7, mas em sim todas aquelas que vão se reajustando, e aí formatos diferentes, porque vão sim surgir com efeitos diferentes diante da experiência, como por exemplo a Merkabah, que vai surgindo como um formato que as ionas podem tomar, ou os centros de força podem tomar, dependendo da ilustração e da experiência que cada espírito pode buscar dentro da sua necessidade. Então há muitas variações, há muitas possibilidades. Então o campo de possibilidades daquilo que é quântico, daquilo que é espiritualismo, daquilo que é espiritismo, daquilo que é do espiritista, né? De qualquer vertente, de qualquer dimensão, em qualquer linguagem, porque aqui nós estamos utilizando sim o vernáculo na língua português brasileira, mas
na língua portuguesa brasileira, mas nós estamos também convertendo todos esses processos para aqueles que vão assimilar isso em códigos muito além apenas das palavras emanadas e apenas da vibração da voz que aqui estamos emanando. Então deixamos as sinceras, humildes e com grandes votos de esperança e de renovação, de pensamento, de reflexão, porque nossas imersões aqui são exatamente para isso, para repensarmos aquilo que estávamos repensando. Isso quer dizer que nada é estático no universo, nada é estático no cosmos. Então, espíritos cósmicos, habitem-se, reconheçam-se. Saudações.